Esse dia também não veio. A gente está todo mundo aqui. Assalamu alaikum a todos, boa tarde, espero que estejam todos bem. Já já a gente dá início à nossa leitura desse dia, a nossa aula também. E eu havia escrito sobre o assunto de hoje, a crença antes da prática ou antes da adoração. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam todos bem-vindos. Professor Ammar, ahlan wa sahlan, barakallahu fiqh. Já em alguns minutos a gente dá início. Habiban. Jairo, como está, irmão Jairo? Tudo bem? Como está a cidade de Itabaianinha? Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar então, inshallah. بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Iniciamos em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Rogamos a paz e a bênção de Deus ao seu mensageiro Muhammad e a todos os mensageiros enviados antes dele. Vamos iniciar com a leitura de um versículo que é o último versículo de Surat Hud. Uma sura que se chama Surat Hud, que seria o nome de um dos mensageiros de Deus Altíssimo seja, Hud alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. A tradução aproximada dos versos que eu li, espero que a voz esteja audível. O último versículo de Surat Hud. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. E a Allah pertence o invisível dos céus e da terra. Tem esse termo, ghaib, é um termo no qual a gente vai refletir um pouco, ou sobre o qual a gente vai refletir um pouco, inshallah. A gente escreveu para alguns irmãos e irmãs. Vamos falar sobre a crença antes da adoração, ou a crença antes da prática. Ou seja, ter a crença plena, a crença correta, a crença verdadeira em Deus, para depois dirigir a adoração a Ele. Então, nesse versículo, Deus Altíssimo seja diz: e a Allah pertence o invisível nos céus e na terra. Wa ilayhi yurja'u al-amru kulluh. E a ele retornam todos os assuntos. Todos os assuntos no universo retornam a Deus Altíssimo seja. Aí então, depois ele disse: fa'buduhu. Fa'buduhu é o imperativo e é a ordem. Então, adore-o. Ibada significa adoração, ibada. Por isso, em Surat Fatiha a gente lê: Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Na'budu, nós adoramos. Então, só a ti adoramos. Na'budu.
Ibada é o substantivo. Então a gente percebe, vê a mesma raiz, abada. Na'budu, nós adoramos. Ibada é o substantivo, que é adoração. Aqui disse fa'buduhu, ou seja, o imperativo, adore-o. Então, já que Deus é o criador desse universo, e a Ele retornam todos os assuntos de sua criação, e Ele tem o pleno controle, o pleno conhecimento de tudo e de todos, então a quem você deve adorar? Aí depois disse fa'buduhu wa tawakkal alayh. Então adore-o e confie nele, se encomende a ele. E depois o selo do versículo وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. E Deus não é desatento àquilo que vocês fazem, ou seja, Ele tem o pleno conhecimento e conhece tudo aquilo que ocorre, tudo aquilo que é dito pelo ser humano. Então, vamos falar sobre essa crença, que deve ser uma crença firme, que a pessoa deve ter. Então, primeiro citou a crença, disse وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. Primeiro citou a crença, disse: e a Deus pertence o invisível nos céus e da terra, e todos os assuntos pertencem e retornam a Ele. Depois, em segundo lugar, a adoração. Depois que você soube disso, e soube quem é Deus, e tem a plena convicção que só Allah subhanahu wa ta'ala, só Deus Altíssimo seja, merece a adoração, aí vem fa'budhu, então adore-o. Significa que nós não podemos adorar a Deus Altíssimo seja sem saber a quem nós estamos adorando. Fazer apenas por imitação, por exemplo, aos outros, ou fazer sem ter a plena convicção na crença em Deus Altíssimo seja. Vamos ler versículos que dizem respeito a isso, inshallah ta'ala. Antes de ler outros versículos, o termo ghaib. Ghaib, a gente está traduzindo como o invisível. Invisível. Tem também outra tradução mais difícil um pouco, dizem o incógnito, né? Já ouviram falar ou leram o incógnito? Então, na verdade, nós cremos no invisível, ou seja, naquilo que não é alcançável aos nossos olhos. Não podemos ver, não podemos ouvir, mas nós sabemos de sua existência através da informação de Deus sobre isso. Então, nós, no nosso mundo comum, vamos dizer assim, no nosso mundo terreno, nós temos muitas coisas as quais nós não conhecemos, não vimos, não vemos, mas nós temos a convicção que existe. Por exemplo, a gente sabe que existe a alma, existe algo em nós que nos faz viver. E quando isso é recolhido de nós, é tirado de nós, não há mais vida. A isso se deu o nome de alma, de espírito, ar-ruh. Mas você vê? Não vê. A gente tem o ar. Isso não é visto, mas é sentido. Então, a existência de Deus é algo que é comprovado e algo que é necessário. É impossível existir algo sem ter um Criador. Então, o feito é prova de um feitor. Então, a criação é a prova de alguém que criou. E quando você olha para a criação do universo, para a composição do mundo e para a história do ser humano e do universo em geral, você conclui exatamente que o Criador tem que ser alguém poderoso, sábio, que tem o pleno conhecimento. Então, isso é na lógica. E depois de você ter essa lógica, você se transfere para o campo da revelação. Que é impossível que Deus tenha criado o universo à toa, sem ter um objetivo, um propósito. E esse propósito, Deus Altíssimo seja, revela através da mensagem, da escritura, da revelação que é feita aos mensageiros. E aí nós temos a última dessas mensagens, o Alcorão Sagrado, conforme tudo aquilo que foi informado anteriormente, antes do Alcorão, sobre a profecia de Muhammad e do Alcorão. Então, um dos primeiros versículos do Alcorão é
o versículo onde Deus diz assim: "Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah". Você tem a primeira surata qual que é? Surat al-Fatiha. Chama Surat al-Fatiha por quê? Porque é a primeira sura. Al-Fatiha significa a abertura. Ou seja, a abertura do livro, a abertura do Alcorão é essa sura. Aí Deus a denominou como Al-Fatiha. Ou seja, a abertura. Depois de Surat al-Fatiha temos a segunda sura que é Al-Baqarah, que é a sura mais longa do Alcorão. E aí, os primeiros versículos de Surat al-Baqarah, vamos lá, vamos ler. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim são letras que são intraduzíveis. É uma das questões com as quais Deus se dirige aos árabes, mostrando o milagre do Alcorão. Como se dissesse assim: olha, esse Alcorão é composto no idioma que vocês dominam. Alif Lam Mim. Então, se duvidam da procedência dele e da autenticidade dele como revelação de Deus, então façam um livro igual, componham um igual. Então disse Alif Lam Mim. Aí depois disse ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Esse é o livro no qual não há dúvida. ذَلِكَ الْكِتَابُ. Este é o livro. لَا رَيْبَ فِيهِ. Nele não há dúvida. Ponto. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Ele é a orientação para aqueles que são tementes ou obedientes a Deus. Aí depois Deus cita quais são as qualidades dessas pessoas que são tementes a Deus, que são obedientes. A primeira qualidade é a crença. Então, Hudan lil muttaqin. Esse livro que você está lendo é orientação para os obedientes. Aí depois, quem são eles? Como se alguém perguntasse: quem são eles? Ou quais as suas qualidades? Aí a primeira qualidade, a crença. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Aqueles, então número 1, aqueles que creem no invisível. Aqueles que creem bil ghaib. Então esse termo é importante a gente entender. Aqueles que creem no invisível. Al ghaib é tudo aquilo que é matéria de crença, que você não vê, é invisível. Você tem na revelação que Deus informou sobre a existência dos anjos. E isso faz parte da crença no invisível. Hada min al-iman bil ghaib. Deus informou que essa vida não é toda a nossa vida. Essa vida é uma vida passageira, é uma etapa da nossa vida. Informou que a vida é eterna. E informou que depois dessa vida temos o fim desse mundo, temos a ressurreição, o julgamento, temos o paraíso, o inferno. Então tudo isso é ghaib. É o que? Invisível. Então, outra palavra também, outra frase em língua portuguesa para a gente entender melhor ainda. Invisível é aquilo que é ausente de você. Você não tem acesso. Então isso é ghaib. Deus informou sobre isso. E para a pessoa ser crente deve acreditar nesses detalhes. E aí de maneira simples a gente tem os pilares da fé, os pilares da crença. A crença em Allah, a crença nos anjos, nos livros, nos mensageiros, no último dia e no predestino. Então isso é ghaib. Então aqui quando Deus falou Lillahi ghaibus samawati wal ard, a Deus pertence o invisível nos céus e na terra. Ou seja, Ele é o único que tem o conhecimento pleno de tudo que existe nos céus e na terra, nas profundezas do mar, no infinito dos planetas, dos céus. Todos os detalhes de tudo que existe é conhecimento somente de Deus. E ninguém tem acesso. Hoje a gente tem o avanço científico. Hoje tem muito conhecimento que não existia antigamente. E o ser humano ele tem acesso a muitas coisas que não eram acessíveis antigamente.
por mais que o ser humano avance cientificamente, tenha acesso a muitas coisas através da tecnologia, da ciência, da pesquisa, por mais que ele tenha acesso, isso é mínimo perto daquilo que existe. Isso é mínimo perto dos detalhes. Aí vamos ler versículos do Alcorão para aumentar a nossa fé nesse assunto. Eu cito assim os versículos em que sura estão para a pessoa, se ela depois quiser revisar, ler com calma, a pessoa pode ter acesso, inshallah ta'ala. E o assunto então qual que é? A crença antes da adoração. Você ter a plena crença, você testemunhar que Deus é o único que merece adoração. Deus tem o pleno poder, o absoluto poder, o pleno conhecimento, o absoluto conhecimento, e tem as plenas qualidades, as perfeitas qualidades que só Ele tem, por isso só Ele merece adoração, né? Quando Allah subhanahu wa ta'ala falou sobre Abraão, que a paz de Deus esteja com ele falou sobre o diálogo que Ibrahim alayhi salam, o profeta Abraão, teve com o seu povo. Quando ele falou para eles sobre Deus, ele disse o que para eles? Tipo, eles adoram a estátuas, a ídolos que são inventados e são feitos com a mão humana. Então, quem é o Deus que ele adora? Ele disse para eles: "Alladhi khalaqani fahuwa yahdin", aquele que me criou e ele é quem me orienta. "Walladhi yut'imuni wa yasqin", e é ele quem me alimenta, ou seja, ele que me dá provisão. Aí também, dentre as qualidades que ele citou, ele disse: "E aquele que dá a vida e dá a morte". Também ele citou: "Wa idha maridtu fahuwa yashfini", se eu me adoecer, ele é que me concede a cura. Então, qualidades que são somente de Deus. E que quando a pessoa que tem, por exemplo, parte na idolatria, ou adora alguém além de Deus Altíssimo seja, ou algo além de Deus, se reflete, acaba por chegar à conclusão que só Deus merece adoração, e esse é o significado, o sentido da gente dizer La ilaha illallah. Então, um versículo sobre o conhecimento pleno de Deus e qual a crença que a gente deve ter em Deus da maneira perfeita e correta para a gente adorar a Ele, sabendo a quem a gente adora. Surat Ar-Ra'd, Ar-Ra'd significa trovão, né? Surah Ar-Ra'd, versículo 8 até 11. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz assim: Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar. Então, versículo 8. Allah conhece aquilo que cada fêmea carrega dentro de si. Vamos lá, a ciência é avançada. Quem tem o pleno conhecimento do que tem no íntimo de cada pessoa? O pleno conhecimento do que carrega qualquer fêmea, aquela que é ser humana, aquele que é ser humano e aquele que é animal irracional. Kullu unsa. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa. Deus conhece aquilo que cada fêmea carrega. Wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad. E aquilo que os ventres escondem e aquilo que eles adicionam. O que tem de multiplicação, de desenvolvimento dentro desse útero. Quem é que conhece plenamente? Deus Altíssimo seja. Por exemplo, se a gente for querer contar quantas existem, o que tem de pormenor em cada pessoa, em cada homem, em cada mulher, em cada animal que existe no mundo irracional, e quantos existiram, quantos vão existir, quantos hoje existem, o que eles fazem, Deus Altíssimo seja tem um pleno conhecimento. Aí depois ele diz: وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ. E tudo para ele tem uma medida. Tudo para ele tem uma medida. O conhecimento de quanto vive tal pessoa, e são bilhões de pessoas, e tal animal irracional,
e esses que estão na profundeza do mar, esses que vivem nos céus, que voam e assim por diante. Depois disse no versículo seguinte, de novo o termo ghaib. Eu falei ghaib, né? Alladhina yu'minuna bil ghaib, aqueles que creem no invisível. Então é a crença em tudo aquilo que Deus informou de sua existência e que ordenou que cada um de nós tenhamos a crença nisso. Agora, al-ghaib aqui vai significar o contrário daquilo que é visível. Aí disse, alimul ghaibi wash-shahada, o conhecedor daquilo que é ausente e daquilo que é presente. Ou seja, daquilo que é invisível e daquilo que é visível. A shahada é aquilo que é presente, eu vejo aqui na minha frente. E aquilo que é invisível, o ghaib, é aquilo que eu não alcanço. Mas a Deus Altíssimo Seja não tem essa medida. Deus Altíssimo Seja está além daquilo que a gente pode imaginar que é limite do ser humano. Alimul ghaibi wash-shahadati al-kabirul muta'al. O conhecedor daquilo que é ausente, daquilo que é presente, ou podemos dizer daquilo que é secreto e daquilo que é público, o grande, o grandioso, al-kabir, al-muta'al, aquele que é sublime, que é altíssimo. Aí depois disse, agora dirigindo a palavra para o ser humano, sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih. Se estão em pé de igualdade entre vocês, aquele que esconde a palavra, fala em segredo, e aquele que publica. Antes de você falar aquilo que você intencionou, Deus o sabe, né? Sawa'un minkum man asarra al-qawl. É igual entre vocês. Então, entre vocês seres humanos, cuidado, é igual aquele que esconde, fala em segredo, e aquele que publica. وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ. E aquele dentre vós que está escondido, oculto, no meio da noite, ou está na claridade do dia. Agora o ser humano, para a escuridão da noite, precisa de muitos meios para poder enxergar, né? Subhanahu wa ta'ala. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. Até o fim dos versos. Outros versos também que falam sobre o conhecimento de Deus, e o verso seguinte, Surat al-Hajj, versículo número 5. Vamos falar em números? Tem gente que pede que a gente fale em números e a gente não sabe em números. O versículo anterior a gente falou, o Ra'd, a sura número 13. Essa próxima sura, Al-Hajj, é sura número 20 e pouco. Suratul Hajj, sura número 22. Isso. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bem-vindos. Então, continuando. Esse versículo que eu vou ler agora, Surat Hajj, a sura 22, versículo 5, fala sobre o pleno conhecimento de Deus e faz da prova e confirmação do conhecimento pleno e absoluto de Deus sobre todos os assuntos como uma prova para a ocorrência da ressurreição. Aqui Deus Altíssimo Seja diz assim: ó humanos, se vocês estão em dúvida sobre a ocorrência da ressurreição, saibam que nós vos criamos. Ou seja, Deus se dirige ao ser humano dizendo: você está em dúvida sobre a ocorrência da ressurreição? Porque na época do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, muitos dos versículos eram revelados sobre esse assunto e muitos zombavam dele e diziam: essa vida acaba com a nossa morte.
nós iremos nos decompor, os ossos irão só vai restar de nós os nossos ossos e depois não tem recomposição, ressurreição, porque os versículos falam sobre a ressurreição e uma nova vida que é eterna, assim como o ser humano, ele esteve numa vida dentro do ventre materno. Se você se dirige à criança dentro do útero da mãe e diz para ela, você vai sair para um mundo que é diferente e tal, ele precisa de uma crença para crer nisso, porque é uma outra dimensão. Aí nós vivemos esse mundo, e nesse mundo temos a mensagem, a orientação, e Deus nos informa que há uma outra vida depois que você morrer. Então, aqui nesses versos, vamos lá, vamos ler sobre o conhecimento de Deus. Então, يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. Ó humanos, se vocês duvidam da ocorrência da ressurreição, saibam que nós vos criamos min turab. E Deus fala nós, mas significa que é Allah subhanahu wa ta'ala criou, Ele unicamente. Mas nós é uma forma de impor majestade, de mostrar o poder, mostrar a majestade de Deus Altíssimo seja. Isso faz parte da língua árabe, sim? E é muito usado, né? Isso principalmente no Alcorão Sagrado. Então vamos lá. Inna khalaqnakum min turab. Se você está em dúvida da ressurreição, então saiba que Allah nos criou, aí disse primeiro, do barro, min turab. Depois disse, thumma min nutfah. Depois de um sêmen. Ou seja, depois que ocorre a fecundação, aí o sêmen que alcança o óvulo, ele acaba formando a vida. E aí Deus aqui cita as etapas da formação do feto humano dentro do útero materno. E isso também é considerado um milagre científico, que está exatamente de acordo com aquilo que foi descoberto na atualidade, né? Então Deus citou aqui fases. Primeiro, citou o barro, que é a essência da criação do ser humano quando Deus criou Adão do barro. Depois cita a nossa formação de todos nós humanos comuns. Aí depois cita então thumma min nutfa, em seguida de um sêmen. Em seguida min alaqatin thumma min mudghah. Min alaqa vamos traduzir como um pedaço de sangue ou um coágulo. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. E depois vos criamos de um pedaço de carne que é uma criação, que origina a criação e às vezes não origina a criação. لنبين لكم, para que Deus esclareça para vós. Aí depois diz, وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. E estabelecemos dentro dos úteros aquilo que nós queremos. Então aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decreta criar, Ele estabelece dentro do útero da mãe. Até um período pré-fixado. Ila ajalin musamma. E depois vem o nascimento. Aí depois diz, thumma nukhrijukum tifla. Então, olha, duvida da ressurreição? Então, quem criou o ser humano dessa maneira e o fez nascer de sua mãe, né? Thumma nukhrijukum tifla. E depois vos fazemos nascer criança. Thumma litablughu ashuddakum. Em seguida, vocês alcançam a idade da força, do vigor. E aí depois Deus Altíssimo seja diz, e entre vós há aquele que morre, e entre vós há aquele que chega à idade avançada. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. E há entre vós quem morre de forma precoce,
E há entre vós quem chega a uma idade avançada. Aí cita até mesmo o detalhe disso. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا, a ponto de não saber, depois de saber, não saber nada. Né? Às vezes, se é uma idade muito avançada, a pessoa chega a não ter mais o conhecimento que tinha. Aí depois Deus sela a citação da etapa da criação do ser humano, do nascimento, do crescimento, e aí se dirige à prova, a prova ocular, a prova visível pelo ser humano. Vamos dizer de novo, tem dúvida de que vai acontecer a ressurreição? Esse é o exemplo da primeira criação do ser humano. Então, a recriação é possível, e se Deus que criou está informando que vai acontecer, é porque vai. Aí agora se transfere para uma outra prova, que é a prova visível também fora daquilo que é a criação do ser humano, e fora do nascimento. Aí diz, وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً, e você vê a terra árida. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, aí quando nós fazemos descer sobre essa terra seca a água, اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ, ela floresce, ela brota. Então, quem fez brotar essa terra? Quem é que criou o mundo dessa maneira, determinando que existe a terra seca e o ser humano pode semear essa terra, plantar, ou uma terra que é seca, quando irrigada com a água do céu, com a água da chuva, ela acaba por brotar a sua semente, ou por brotar o seu mato e assim por diante. Aí Deus diz, اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Então ela brota e semeia e acaba por criar várias plantas que são de visibilidade bonita, que são visíveis e são belas. Aí depois no versículo seguinte, Deus faz a conclusão, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَ. Isso porque Deus é a verdade e porque Deus ressuscita os mortos. E porque Ele pode tudo. E que vocês irão ser ressuscitados de vossos túmulos. Então deu o exemplo que é visto pelo ser humano. 2 exemplos. Quais foram? O primeiro, o nascimento nosso. Como a gente passa de etapa para etapa e somos formados dentro do útero da mãe. Depois, o segundo exemplo, o exemplo da terra árida e seca, que ela floresce e brota os seus frutos. E depois Deus conclui e diz, isso porque Deus é a verdade, porque Deus faz ressuscitar os mortos, ressuscita os mortos, وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, e porque Ele tudo pode, subhanahu wa ta'ala. Então, a gente está a dar exemplos de versículos que nos ensinam como devemos crer em Allah subhanahu wa ta'ala. Que crença que você deve ter em Deus? No fato de que Ele tem o pleno conhecimento, crer que Ele tem o pleno conhecimento, o pleno poder, e de que tudo aquilo que Ele informa no Alcorão Sagrado, na sua revelação, na sua mensagem, devemos ter plena crença em tudo isso que é informado por Ele, subhanahu wa ta'ala. Eu fiz uma explanação mais ou menos sobre o versículo, e eu vou ler o versículo agora assim, ler na tradução mesmo, como o versículo está, para esclarecer mais ainda, e aí a gente aqui abre a perguntas e finaliza, inshallah ta'ala. Então a gente leu de Surat Al-Hajj, certo? Ya ayyuhan nasu in kuntum fi rayb. Então, ó humanos, se vocês têm dúvida de que tenho o poder para ressuscitá-los, saibam que eu criei Adão do barro. Logo em seguida, a sua descendência, ou seja, a descendência de Adão, foi criada
de um óvulo fecundado que logo se transforma em embrião. Eu traduzi como sêmen. Logo em uma massa de tecidos. Alguns formados e outros que irão se formar. Ou seja, alguns que são criados e outros que ainda irão ser criados. E isso é uma evidência do poder de Deus e de sua sabedoria. E preservo no útero materno aqueles que decretei que completem sua gestação. E logo irão nascer e logo irão alcançar a infância. Eu traduzi como vigor e força. E também a etapa madura da vida, né? E alguns morrem antes disso, né? Antes dessa etapa. E outros alcançam a velhice. E outros alcançam a velhice até que não recordam nada do conhecimento que haviam adquirido. E a criação da Eva não é falar? Oi? A criação da Eva não é falar? Aí? A criação de Eva é da descendência de Adão, que a paz de Deus esteja com ele. Tipo, vos criamos do barro. O único que é criado do barro é Adão, que a paz de Deus esteja com ele, que ele foi formado por Allah subhanahu wa ta'ala, e nele foi soprado a alma, o espírito, e depois o resto da humanidade é criado conforme aquilo que é a determinação de Deus, dessa forma que a gente conhece. E Eva, que a paz de Deus esteja com ela, também, ela foi criada de uma forma anormal, que ela foi criada da costela de Adão. Sim? Mas aí aqui não é citada aqui. Isso. Então, alguns morrem e outros alcançam a velhice de forma que não recordam nada do conhecimento que haviam adquirido. E aí depois o exemplo da terra árida que eu citei. Então, e também podem observar a terra árida, que quando cai a chuva sobre ela, ela se remove, se incha e brota toda a classe de plantas belas. Então, aí depois vem a conclusão. Isso porque Allah é a verdade, é a única divindade que merece adoração, e tudo além de Deus não merece a adoração a ele. E depois disse وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى. Então, esses exemplos que nós lemos da criação do ser humano e também do semear da terra árida é uma indicação para você chegar à conclusão e à convicção de que existe ressurreição. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى. E que Allah ressuscita os mortos. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Então, isso sobre a crença antes da adoração. Tenha a plena crença, saiba que Deus Altíssimo seja é que ordenou a adoração, e Ele é que merece a adoração unicamente, ou seja, só Ele merece a adoração. E aí depois partimos para saber como adorar a Deus, e fazemos a adoração de forma correta, baseados numa crença correta, inshallah ta'ala. Então a gente abre a perguntas, inshallah. A gente leu alguns versículos, então. A gente leu os versículos de Surat Ar-Ra'd, que é a Sura 13. E a gente disse que escolhemos ler os versículos número 9 até 8 até 11. E depois lemos Surat Al-Hajj, Surat Al-Hajj, que é a Sura 22, versículos 5 e 6. Então, são muitos os versículos que têm esse sentido, esse significado. Não se baseiem somente na nossa explicação. Anotem onde está isso no Alcorão, revisem. E isso, inshallah ta'ala, aumenta a nossa crença, aumenta a nossa fé em Allah subhanahu wa ta'ala, e nos faz sermos, inshallah ta'ala, cada vez mais adoradores a Ele, bi'idhnillah. A irmã tinha perguntado aqui, eu já respondi. Tipo, Eva não é citada aqui. Então Deus citou a criação do ser humano do barro, e depois citou a criação que ocorre, a maneira de criação que ocorre com todos os outros seres humanos.
Agora, no Alcorão Sagrado existem outros versículos que citam Eva, que a paz de Deus esteja com ela. Mas não cita também o detalhe dela ter sido criada da costela de Adão. Sim. Mas que Deus criou para ele a sua esposa. Isso é citado. E aí nós, através da leitura da história do ser humano, em outras fontes é que dizemos que ela foi criada de tal forma. Tá bom? Tem mais alguma pergunta? Sim, o que a senhora ia falar? Assim, Temos quando mais 10 minutos. Nós envelhecemos muito. Eu não sou tão velha assim, mas eu já esqueço as coisas. A minha mãe, quando ela faleceu, ela já não lembrava mais de nada, não lembrava mais de ninguém. Como que fica a nossa volta para Deus, claro, se formos merecedores, se nós chegarmos a esquecer, inclusive, de Deus? Vamos lá. Nós lemos aqui que Deus Altíssimo Seja citou sobre a criação do ser humano, que nós chegamos à infância, depois de nascermos, nós chegamos à juventude, o vigor, e depois ou morremos antes da fase da velhice, Sim. ou chegamos à velhice, e aí Deus cita que há quem chega a uma fase na qual ele citou لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا, né? A ponto dele não saber do conhecimento que ele tinha adquirido. Isso ocorre com algumas pessoas. E, subhanallah, a gente vê que é narrado que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse assim: خَيْرُكُمْ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ. O melhor entre vós é aquele que tem vida longa e boa ação. Ou seja, você tem vida longa e você reúne mais boas ações se tiver mais oportunidade de vida. É uma dádiva que Deus dá. Ao mesmo tempo, reflitam comigo, a pessoa chegar a uma idade na qual ela tem necessidades, ela esquece, ela precisa de alguém para cuidar dele, acaba sendo, vamos dizer, entre aspas, como se fosse uma humilhação. É da misericórdia de Deus também a gente morrer na hora certa. Sim. Sim? Às vezes as pessoas falam assim: morreu cedo. Morreu cedo. Então aqui Deus Altíssimo Seja cita que, olha, há quem vai chegar à idade avançada e nada irá lembrar daquilo que tinha de conhecimento. Agora a irmã aqui pergunta, aqui que está com a gente na aula, na mesquita. A pessoa precisa de cuidados, não lembra mais de quase nada. Como fica a lembrança dela de Deus? Como é que ela vai ser? Você citou, como é que ela vai se encontrar com Deus? Sim. Então, essa pessoa, na verdade, se ela já perdeu a sanidade mental, ela não é mais responsável naquele momento. No caso, as boas ações que a minha mãe praticou durante a vida. Então, essa pessoa ainda não morreu e ela, por exemplo, agora não tem mais saúde mental. Então, ela chegou até aos 80 anos tendo saúde mental e discernimento. Ela é responsável até aqui. Sim. A vida dela aqui ainda continua, mas ela não lembra mais de nada e ela não assimila mais nada. Então, ela não tem mais, entre aspas, responsabilidade. Então, ela não é responsável. Agora, aquilo que antecedeu, ela é responsável por aquilo. E quando essa pessoa tiver o término de sua vida nesse mundo, então ela terá o seu encontro com Deus normalmente como as outras pessoas, e assim, normalmente assim como ela teria o encontro com Deus se ela ainda tivesse sã, saúde mental. Aí no caso ela é julgada pelo aquilo que ela fez enquanto ela teve mente. Isso. Aí a irmã aqui diz, ela é julgada por aquilo que ela fez enquanto ela tinha mente. Isso, até aqui. Isso. E a gente vê a misericórdia de Deus no que diz respeito a isso, para o ser humano. Então a gente sempre deve pedir a Deus que, olha, nos dê o bem-estar. É da prece do profeta sallallahu alaihi wasallam que ele pede assim: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah.
Ó Deus, eu te peço a saúde e o bem-estar. São termos na língua árabe que abrange tudo aquilo que você pode imaginar de bem-estar. Não é só saúde. O bem-estar na família, o bem-estar físico, emocional, financeiro, né? Aí, por exemplo, também, às vezes a pessoa, quando observa alguma coisa do que ocorre com o outro, ou quando observa o que ocorre com ela mesma, e ela sente muita aflição, dor, por causa da adversidade que tem, da dificuldade, às vezes a gente deseja a morte, por exemplo. Até nisso também nós temos uma recomendação que o ser humano, que o muçulmano não pode desejar a morte. Até o profeta, que a paz de Deus seja com ele, disse assim: se ocorre alguma coisa contigo, que você chega a um nível que você realmente vê que é quase certeza que é melhor para você ter a morte, você ter o fim de sua vida, não deseje a morte. Aí ele disse assim: que ninguém de vós deseje a morte por causa de uma adversidade que vos ocorre. Se ocorrer algo, ou seja, o significado, se for algo muito grave, que diga. Aí ele disse assim: Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li wa amitni ma kanat al-mamatu khayran li. Ya Allah, me faça viver enquanto a vida for boa para mim, e me faça morrer, ou recolha a minha alma quando a morte for melhor para mim, né? Então, não deseja diretamente a morte, porque você não sabe o que tem depois disso. E pode ser que Deus guarda para você nesse mundo aquilo que vai ser a sua salvação na outra vida e assim por diante. Ninguém pergunta. Podemos finalizar então? Então vamos finalizar, inshallah ta'ala. A gente falou então hoje sobre a crença antes da adoração. E lemos sobre isso, falando muito sobre a crença no invisível e o pleno conhecimento de Deus sobre tudo que existe no universo, nas profundezas do mar, nos céus. E lemos principalmente na introdução o versículo onde Deus cita primeiro a crença, depois a adoração. Aí disse assim: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. E Allah pertence o pleno conhecimento do invisível nos céus e na terra. Aí depois disse فَعْبُدْهُ. Então, já que esse é Deus que merece adoração, então adore-o, como se dissesse, adore-o conhecendo quem é Ele, que Ele tem o pleno conhecimento e Ele é o único que merece a adoração. Aí depois disse فَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. Uma pergunta aqui, duas agora. Eu ia finalizar. Ela vive, porém isso não faria perder chances de se arrepender de algo errado, ou algo que, se estivesse no seu normal, teria. Não entendi. Eu vou ler de novo e tentar entender. Outro dia eu estava com o Haj Walter aqui, eu falei, olha, lê todas as perguntas, senão a pessoa que escreveu não vai mais entrar e participar com você. Ela vive, porém isso não faria perder chances de se arrepender de algo? Eu não entendi. Então, essa pessoa que vive, se ela estivesse na sua normalidade, ela teria a oportunidade de se arrepender e de reunir mais boas ações. E é isso que a gente busca nesse mundo, né? Aí depois a irmã Olga diz aqui: sendo assim, a eutanásia é pecado e o suicídio? Então, o suicídio, sem dúvida alguma, é um grande pecado. A gente deve ter zelo pela vida e valorizar a nossa vida, e sempre a pessoa que passa pela mente dela esse tipo de pensamento, saiba o seguinte, e pense no seguinte,
que é Deus que deu a vida, só Deus pode retirá-la. Yuhyi wa yumit. Ele concede a vida e ele determina a morte para a pessoa. Então, a partir do momento que a pessoa pensa em suicídio, é porque está desanimada com algo, não acontece aquilo que ela espera acontecer, não vê propósito na vida. Então, olha, o muçulmano, ele tem o propósito na vida. Enquanto você vive, você está em adoração a Deus Altíssimo seja, o suicídio é considerado um pecado hediondo. Tá? É um grande e grave pecado. E o problema do suicídio também, em comparação a outros pecados, o que acontece? Depois de você cometer o suicídio, não tem mais tempo para o arrependimento. Outro pecado, se fosse outro, era melhor para a pessoa, porque tem tempo. Agora você tirou o seu tempo. Então, é pecado. Eutanásia. A eutanásia é uma discussão muito profunda e muito delicada. Inicialmente, a gente diz que a eutanásia é pecado. Porém, existe a discussão entre os sábios muçulmanos sobre cada situação, como ela é apresentada e o que é falado e dito pelos especialistas na área. Tipo, os médicos dizem que, olha, será impossível que essa pessoa se mantenha viva a não ser através de aparelhos. Então, há entre os sábios quem dá a liberdade para a pessoa, para os familiares da pessoa, de escolher que sejam desligados esses aparelhos e que essa pessoa possa falecer, se for essa uma conclusão de pessoas especialistas e médicos de confiança, tá bom? Então, suicídio não tem nem o que discutir. A eutanásia é discutível e, em alguns termos, ela é permitida. Wallahu a'lam. Tá bom? Então a gente vai se despedindo aqui. Jazakumullahu khairan. Barakallahu bikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Essa possibilidade